E aí, meu povo, cá estou eu novamente, depois de um bom tempo. Eu estou planejando diversificar o conteúdo aqui do canal, afinal o nome do canal é Tenho Ciência. Inclusive eu estou pensando em mudar porque me parece meio genérico. Eu tenho o canal Tem Ciência, que fala principalmente de matemática, né, que ironicamente não é uma ciência. Ela ajuda no método científico muito, mas não é, mas enfim. Tem toda a discussão se matemática é ou não ciência, não vou nem entrar nesse quesito aqui. Mas enfim, eu percebi que estava faltando conteúdo importante aqui, que era falar sobre registradores, o que vai ser uma molezinha, melzinho na chupeta, levando em consideração o restante dos conteúdos que eu já mostrei aqui, de memória ROM, de como fazer SRLETs e tudo mais. A gente vai usar esses conceitos, então vamos logo direto ao ponto. Eu vou usar o DataLet, que a gente construiu nos outros vídeos. Vocês podem ver aqui que camadas e mais camadas de abstração é basicamente um SRLET com essas entradas aqui, com esse controle aqui. Mas antes de qualquer coisa, o que é um registrador? Para que ele serve? Ele serve basicamente para eu manipular coisas na minha máquina. Se eu quero fazer um computador de propósito geral, né, que a gente ainda não chegou nem perto disso, porque é bem mais complexo, a gente está construindo bloquinhos para talvez chegar lá, né? A famosa máquina de Turing, que a gente sabe que não vamos ter uma máquina de Turing exatamente, porque ela exigiria memória infinita, e todas essas questões que daria todo um outro vídeo à parte de introdução à história da computação, nananana. Mas vamos focar aqui. Eu tenho um dado, eu quero que esse dado seja passado para algum local e eu possa manipular ele. Só que como é que eu vou passar? Como assim? Que local? Esse local são os registradores. Esses registradores vão pegar esses valores temporários, que eu vou fazer operações com eles. Eles dependem da passagem de energia, diferente de uma memória física, um HD, por exemplo. No caso, uma memória não volátil, né? Física, todas são uma memória não volátil, porque ele vai precisar dessa passagem de energia e ele vai armazenar aquele estado ali. Então, se eu quero, por exemplo, ter um número que vai usar 4 bits, eu vou precisar de 4 datalets. Então, deixa eu colocar aqui. Ok, então eu já montei aqui, como tem toda aquela questão lá dos lets, o SR ele vai estar num estado indefinido, mas como eu já fiz todo esse processo aqui, já fiz todas essas camadas, digamos assim, eu vou ligar aqui o enable e agora eu vou definir o meu estado. Isso vai depender de uma série de coisas na arquitetura do sistema, de o que você faz com essa situação indefinida. Se você começa no 0, se você começa no 1, isso aí vai ter uma série de soluções. Como eu já falei em outros vídeos, o que a gente mais faz em computação é abstrair. Então vamos abstrair essas camadas internas e vamos focar aqui só nos delets. Então aqui agora eu tenho uma forma de manipular, de salvar as minhas informações sem ter que ficar o tempo todo que eu quiser um número. Eu não preciso ficar manipulando aqui os meus bits. Por exemplo, eu quero o número 3. Deixa eu botar aqui o 3. O enable está ativo, vou desativar. Pronto. Agora, sempre que eu quiser, esse circuito aqui vai me devolver o número 3. Vai transmitir o número 3. Porque é o que está salvo aqui nos meus delets. Então, eu vou salvar esse circuito aqui. Então, aqui, for bit reg. E é importante destacar que isso aqui pode ser expandido. Eu posso ter quantos registradores eu quiser. Tem arquiteturas que tem vários e vários e vários registradores. Tem registradores de mais bits, de menos bits, de 32, de 64. É daí que vem surgindo esses termos que a gente ouve falar tanto. E é aqui que entra toda aquela questão de por que computadores de 32 bits com arquitetura de 32 só suportam em torno de uns 4 GB de memória RAM. Inclusive menos do que isso, né? Porque uma parte tem que ficar reservada para o próprio sistema operacional. É basicamente uma conta simples, eu vou até abrir aqui a calculadora só para demonstrar. Aqui, 2 elevado a 32 dá 4 bilhões, nananana, aproximadamente 4 gigabits. É importante destacar essa diferença de bits para bytes, né? Porque o byte ele tem 8 bits. E isso vocês podem rever, vocês podem relembrar lá na memória RAM, porque a estrutura vai ser bem parecida com o endereçamento.
Basicamente eu vou ter um super multiplexador, digamos assim, que vai receber esses valores e vai endereçar. Cada número vai representar um espaço na minha memória. Mas então vamos dar continuidade aqui. Ok, então eu já montei aqui o circuito, como vocês podem ver. Eu aproveitei o outro projeto para poder usar aqui o display de 7 segmentos. Então aqui agora eu consigo escolher quando eu vou salvar alguma coisa aqui no meu registrador ou não e fazer uma operação na LU, por exemplo. Então eu vou somar, por exemplo, 2 mais 3. Quando eu ligar o Enable aqui, isso aqui vai ser registrado no meu registrador, vai ser salvo no meu registrador e vai para a LU. Ok. Então 2 mais 3 realmente é 5, nossa conta está funcionando. Mas tem um pequeno probleminha com o nosso design aqui. Inclusive eu estou me inspirando fortemente, estou praticamente copiando o vídeo do Sebastian Legge. Lógico, tentando dar sempre o meu toque, mas todos os créditos vão para ele, de que fez toda essa explicação, só que como o vídeo está em inglês, eu estou trazendo aqui em português. E se eu quiser usar uma coisa mais parecida como realmente funciona no computador, eu não quero ter que ficar manipulando aqui direto, eu quero deixar tudo a par da ALU, a unidade de lógica aritmética. Eu quero que esse valor saia da ALU e retorne para um registrador. Eu faço a reescrita no registrador. Então eu vou fazer aqui a conta mais simples possível, eu vou fazer aqui 1 mais 1. Então eu refiz aqui a minha conexão. Agora o resultado que está saindo da minha LU está sendo retroalimentado no registrador. Tá, mas e o que vai acontecer quando eu ligar esse sinal do clock? Quando eu ligar o meu enable? Bom, a gente está vendo aqui que eu tenho o número 2, então eu vou somar 2 com 1. Porque esse número 2 vai ser passado, vai ser salvo no meu registrador. Ele vai para a minha LU e ele vai fazer essa retroalimentação. Então ele vai ficar constantemente somando 1. Ele vai ficar somando 1 dependendo do clock, no caso. Então vai ser uma condição de racing, basicamente vai ser praticamente idêntico com o que aconteceu lá com o flip-flop JK, que a gente fez a solução com o Master Slave. Mesmo porque o ideal, assim, a gente busca um cenário ideal em que o pulso do clock seria extremamente curto. Eu vou ligar aqui, ó. Mas vocês veem que cada vez que eu ligo e desligo, eu não tenho muito controle de qual é o número que aparece ali. É quase como se fosse aleatório, porque ele está somando 1 várias vezes. Então a gente tem que mexer na nossa estrutura do nosso delete, que não está aqui embaixo, peraí. A gente tem que mexer na nossa estrutura do nosso datalet, nosso delete aqui, para que ele se torne um D flip-flop. Para que a gente consiga ter esse controle de apenas na subida ou descida do clock. Já que a gente não consegue ter um clock com uma subida e uma descida infinitamente curta no mundo ideal que a gente gostaria. Então a gente tem que adicionar mais hardware, a gente tem que adicionar mais coisas no nosso sistema para poder se adaptar ao mundo real. Então tem várias formas da gente resolver isso aqui. Eu vou usar a mesma que ele usou no vídeo dele, que é basicamente fazer um conjunto de deletes bem parecido com o que a gente fez no flip-flop JK, o Master Slave. Então, eu vou ter aqui o meu dado e o meu clock. Então, eu vou ter essa estrutura aqui, e nesse caso, o dado vai ser alterado na minha saída na subida do meu clock, na borda de subida. Porque ó, eu vou colocar um aqui, ele está desligado, então nada aconteceu, mas já está ali salvo. Já está no delete, no primeiro delete. Então ele vai passar para esse segundo, só que apenas na subida. Aqui esse primeiro vai salvar ele vai salvar quando o clock estiver baixo e esse outro vai salvar quando o clock estiver alto. Então vocês veem que é praticamente a mesma estrutura do flip-flop Master Slave, flip-flop JK Master Slave. Então ele vai subir aqui, eu tenho lá meu dado salvo. Então aqui já não importa muito o que eu faça com esse dado aqui. Eu posso pulsar ele, eu posso alterar ele o quanto quiser, que ele só vai ser alterado quando o meu clock subir novamente. Então agora ele foi alterado. Então isso aqui agora eu tenho o meu D flip-flop. Então vou salvar aqui.
Tá, então digamos agora que eu tenho esse circuito aqui e eu quero que o dado seja salvo. O clock vai estar lá pulsando normalmente, tendo seus pulsos de subida e descida normalmente, mas eu quero que o dado seja salvo apenas quando eu ativar o terminal aqui de Store, armazene. Então eu posso fazer uma coisa como essa daqui. Eu posso botar uma porta end para que apenas quando eu tiver o Store e o Clock seja salvo no meu D flip-flop. Então vocês podem ver aqui que eu posso manipular meu Clock normalmente, mas ele só vai ser salvo quando o meu Store, deixa eu botar aqui 1, né, para poder ver alguma diferença ali, quando o meu Store e meu Clock estiverem ativos. Mas esse design aqui também tem um pequeno problema, apesar de ser intuitivo. O que é que pode acontecer? Eu posso mudar o meu dado aqui para 0 e vou desligar o meu Store. Meu Clock vai continuar na posição alta. Desliguei. O meu flip-flop ele vai pensar, digamos assim, né? Para todos os fins é como se meu Clock tivesse baixo. Então, a próxima vez que eu ligar aqui meu Store, ele vai pensar que é para salvar esse dado. Ele vai estar salvando no momento errado, porque ele vai pensar que meu clock transicionou de baixo para alto. Esse sinal aqui saindo aqui agora é 0. Se eu ligar de novo, ele vai salvar. Mas eu não quero que isso aconteça. Então, uma outra forma da gente solucionar o nosso problema é eu vou alimentar diretamente o sinal do clock aqui no meu D flip-flop e eu vou mexer na minha entrada de dado. E o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que quando o store estiver baixo, quando ele estiver em 0, ele continue o que tem. Então eu posso retroalimentar aqui. O meu flip-flop, a minha entrada vai ser retroalimentada. E quando o meu store estiver ligado, eu quero que ele salve o que tem aqui nos meus dados. Então vocês veem que depende do meu sinal do store, do armazenamento. Então isso pode ser resolvido com basicamente um multiplexador. Então aqui o multiplexador ele vem ao nosso resgate. Então o que está acontecendo aqui? É exatamente aquilo que eu falei. Quando o meu sinal de store estiver ligado, ele vai vir por essa porta end aqui de cima e vai passar o que quer que tenha no meu dado. E quando ele estiver desligado, ele vai manter o que já tinha no meu D flip-flop. Então vamos salvar um ali. Eu vou, no caso, meu dado vai ser 1, meu store vai estar ligado, meu clock vai de baixo para cima, ele vai para a subida do clock. Então armazenei 1. Ok, meu clock desceu aqui. Então eu desliguei meu dado e desliguei meu sinal de store. Então aqui ele está pegando o que ainda tem no flip-flop, que no caso é 1. Então, como o meu store está desligado, eu posso pulsar aqui meu clock normalmente, minha entrada de dados normalmente não vai acontecer nada. Então, a gente vê aqui que já está funcionando o nosso D flip-flop da maneira que a gente espera. Então, eu vou salvar aqui esse circuito, eu vou botar D FP de flip-flop, só que agora eu tenho a opção Store, então eu vou botar DFPS. Então eu vou basicamente repetir aquela estrutura de antes. Eu vou fazer agora meu registrador com os meus Ds flip-flops, que agora eu consigo controlar quando eu quero ou não salvar alguma coisa nos meus registradores, independente do clock. Independente não, né? Ele vai depender do clock, mas eu posso escolher em que momento do clock, em qual dos pulsos de subida, no caso, né, eu vou salvar ou não algum dado. Não vai ser em todo pulso de subida. Eu posso desligar o meu store durante o pulso de subida para que não se altere o que tem na minha memória. E eu não vou ter aquele problema, como eu mostrei para vocês, de ficar somando 1 várias vezes, por exemplo. Se eu botar o retorno da LU para o próprio registrador. Então vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou só refazer aqui as ligações, basicamente. Ok, então eu já tenho aqui funcionando. Então digamos que eu quero, por exemplo, salvar aqui o número 2. Eu vou estar com o meu... Eu tenho que estar com o meu sinal de store ligado. E meu clock vai pulsar aqui. Só que, vê só. Eu vou passar alguns pulsos de clock aqui. Eu posso... Quando eu desligar o meu store... Se eu desligar enquanto o meu clock ainda está alto... Não vai ter problema. Eu posso
alterar aqui livremente o meu clock. Eu não vou alterar aqui o valor no meu registrador, apenas quando o meu store estiver ligado. Aí sim, eu vou pulsar o clock na borda de subida e vai deixar de ser 2 que estava salvo ali para o 1 que está salvo aqui. Então agora esse é o nosso registrador de 4 bits. Então eu coloquei aqui 4 bits, 4 bits reg S para indicar o S para indicar que tem o store. Então aqui eu vou simular basicamente a mesma situação que a gente tinha antes, um pouco mais organizado, assim eu espero, né? Vamos fazer a soma simples 1 mais 1, tem que ser 2, né? Aqui eu estou no meu estado inicial, então eu ainda não passei nenhum pulso do clock, do enable, não sei como é que está a minha situação quando eu ligo todo aquele esquema que eu já expliquei, mas vamos botar aqui enable para poder escrever, né? Já estava ativado, porque só me confunde já o enable, e vamos passar um pulso do clock. Ok. Então a nossa soma está funcionando, mas e se eu quiser agora fazer aquilo que eu falei, mais parecido com os computadores realmente funcionam, eu vou pegar esse sinal da minha ALU e vou passar ele de volta para o meu registrador. A gente vai ver mais sobre isso, principalmente quando falar de barramento, que é o bus, né, que vários equipamentos, vários circuitos interagindo pelos mesmos fios, digamos assim, para você evitar essa confusão toda de conexão. Mas vamos fazer da forma mais simples aqui. Sei que ficou bagunçado aqui, mas acho que vai dar para entender. Basicamente, o que é que eu estou fazendo? Eu não estou mais usando esses meus sinais aqui. Eu estou usando o que vem da própria ALU. Só que vamos ver se aquele mesmo problema acontece. Eu vou pulsar o meu clock aqui, não está acontecendo nada, então a gente já vê que ok. Agora, se eu botar o enable, eu vou permitir que o que tem na minha LU, que no caso é o 2, né, que ele seja salvo no meu registrador. Então, agora sim, se eu pulsar o clock novamente, ele vai somar 1 com esse de baixo daqui. A cada pulso de clock isso vai acontecer. Mas se eu quiser salvar em algum momento, eu vou até o 10, por exemplo, eu quero salvar o A, eu vou desativar o meu enable, isso não vai mais estar sendo salvo nesse meu primeiro registrador aqui. Então a gente consegue ter esse controle. Isso vai ficar ainda mais simples para a gente utilizar quando virmos adequadamente o barramento, como é que ele funciona, como é que diferentes partes do computador conseguem se comunicar, para que eu consiga ter esse controle desses registradores. Basicamente, quando a gente vai olhar uma arquitetura de um computador mais a fundo, a gente vê que a base, assim, as estrelinhas, digamos assim, do processador são os registradores. Eles é que vão fazer as principais operações. A gente vai depender deles para poder calcular qualquer coisa, para poder mostrar alguma coisa na tela e por aí vai. A gente vai estar fazendo essa manipulação desses registradores. Em Assemble é basicamente isso. A gente está dizendo exatamente o que é que tem que ser feito nos registradores. Lógico que tem toda aquela questão da compilação, da conversão daquele código léxico, ou seja, da minha linguagem, que a Assemble, querendo ou não, ela é uma linguagem de programação, ela vai ter que ser convertida ali para código de máquina, mas já é bem próximo do código de máquina. Para quem já deu uma olhada, ou para quem tiver curiosidade, vocês vão ver lá que tem o MIPS, por exemplo, que é o que eu vi nesse meu último semestre, inclusive. Deu uma parada nos vídeos porque a faculdade estava complicando. Mas o MIPS ele vai funcionar com 32 registradores, ou seja, 32 desses daqui. Aí ele vai ter 32 registradores de 32 bits, basicamente. E ele vai fazer uma série de operações básicas como essas daqui que a gente está vendo. Ele vai fazer multiplicação, ele é capaz de fazer soma, divisão e por aí vai. Você consegue cada vez mais criando camadas e mais camadas de abstração até chegar no computador moderno que a gente tem hoje em dia, que é um acúmulo de conhecimento. As coisas não surgiram do zero, elas tiveram que vir de algum lugar. Alguém teve que pensar nessas arquiteturas primordiais. E tem várias soluções, tem várias formas de resolver o mesmo problema. Algumas melhores, outras piores e por aí vai. Então, por hoje é só, pessoal. Beijão aí, como sempre. Se puder, aquele like ajuda o algoritmo a recomendar, né? E comentários, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade.